Bom dia, sétimo ano. Vamos então para mais uma aula. A aula hoje é a correção das atividades do caderno de atividade, página 19 a 21. E vamos começar aí na questão 1. O tema da correção é cadeia e teias alimentares. Número 1. Sobre as cadeias alimentares, complete as afirmativas abaixo com os termos corretos. Os organismos autótrofos produzem o próprio alimento. Na cadeia alimentar, eles são chamados de produtores. Então, quando eu falo em organismos autótrofos ou produtores, eu estou falando sempre das plantas, tá certo? Porque elas fazem fotossíntese e são capazes de produzir o próprio alimento. Letra B. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem glicose por meio da luz solar, da água e do gás carbônico. Então, a fotossíntese, de forma simplificada, é isso mesmo. A planta absorve pelas folhas a luz do sol, pelas suas raízes ela absorve água e nutrientes e os cloroplastos que estão na folha, quando recebem todos esses elementos, fazem a modificação desses elementos, formando a glicose, que é um tipo de açúcar, que é o alimento das plantas e que é o alimento de todos os herbívoros, tá certo? A letra C. Os organismos heterótrofos não produzem o próprio alimento, por isso precisam se alimentar de outros organismos vivos. Eles podem se alimentar de plantas, animais ou dos dois, sendo chamados respectivamente de herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, quem se alimenta de plantas, herbívoro. Quem se alimenta de animais, carnívoros. Quem se alimenta tanto das plantas quanto dos animais, onívoros. Herbívoros, os insetos, cavalo, boi. Os carnívoros, cachorro, onças, leões. E os onívoros. O ser humano é um exemplo de onívoro. Alguns macacos são onívoros. Então, quem se alimenta de plantas e carne são onívoros, tudo bem? Letra D. Os decompositores, como os fungos e bactérias, alimentam-se de restos de matéria orgânica em decomposição. Quando eu falo matéria orgânica em decomposição, eu falo de seres vivos que já morreram, que podem ser plantas, que podem ser animais, que podem ser fungos, que podem ser qualquer ser vivo. Se ele estiver morto, ele vai sofrer a ação das bactérias e dos fungos e ele vai ser degradado, e deixar nutrientes de novo no solo. Letra E. O fluxo de energia nas cadeias alimentares diminui progressivamente de um nível trófico para outro. Então, o que são os níveis tróficos? Vamos relembrar. Produtor é o primeiro nível trófico, consumidor primário é o segundo nível trófico, consumidor secundário é o terceiro nível trófico. Então, os produtores, eles produzem o seu próprio alimento. Então, eles vão ter bastante energia. Eles vão ter tanta energia que eles vão utilizar para o desenvolvimento do corpo deles e ainda vão disponibilizar parte dessa energia para os herbívoros. Como eles disponibilizam só parte, a energia que foi produzida ela vai numa menor quantidade para os herbívoros. Os herbívoros consomem essa energia das plantas, gastam parte dessa energia no seu organismo para o seu desenvolvimento e armazenam uma pequena quantidade. É essa pequena quantidade que vai servir de energia para os carnívoros. Então, cada vez que o fluxo de energia passa de um nível trófico para outro, ele vai sendo reduzido. Questão número 2. Leia o trecho abaixo e em seguida faça o que se pede. Nos anos 20, os rancheiros pediram que todos os lobos fossem retirados de Yellowstone Park National Park, no oeste dos Estados Unidos. Durante os 70 anos seguintes, biólogos da fauna selvagem
e guardas florestais viram a integridade ou a totalidade do ecossistema de Yellowstone se desmoronar. Sem os lobos, rebanhos de alces e veados cresciam sem controle. Livres para se movimentar, os rebanhos pastavam em excesso arbustos e planta, o que significava menos áreas de abrigo para a migração de pássaros, mudança do habitat de colônias de castores, etc. Os lobos foram devolvidos para Yellowstone em 1995. Isso ajudou a restabelecer a saúde e a integridade ao parque. Letra A. Indique os produtores, os consumidores primários e os secundários na teia alimentar citada no texto. Então, produtores, tudo que produz o próprio alimento, ou seja, que faz fotossíntese, ou seja, plantas, né? Então, quando eu falo aí de pastagens, arbustos e plantas, eu estou falando dos produtores. Consumidores primários, aqueles que vão se alimentar das plantas. Então, quem no texto se alimenta das plantas? Os alces, os veados, os pássaros e os castores. E os consumidores secundários são aqueles que se alimentam de alces, veados, pássaros e castores, que seriam quem? Os lobos, tá certo? Letra B. Marque a alternativa, nas alternativas abaixo, todas as consequências causadas pela retirada do lobo de Yellowstone citadas no texto. Aumento no número de consumidores primários. Sim, porque fala que os alces e os veados cresceram, né? A população deles cresceu. Se teve o aumento, se o aumento está correto, a diminuição aí está errada, a gente não vai marcar. Aumento de produtores, quer dizer, teve aumento de plantas? Não. Na verdade, teve a diminuição dos produtores, porque como teve o aumento dos consumidores primários, que são herbívoros, as plantas não conseguiam se desenvolver, porque tinha muito consumidor primário. E mudança de habitats como possíveis migrações. Aconteceram com os castores, né? Então, teve uma diminuição dos produtores, teve uma diminuição das árvores, dos arbustos, que eles usavam como habitat. E aí, o que acontece? Como eles não tinham abrigo, eles migraram do Parque Yellowstone. Com a letra C, com a reintrodução dos lobos em 1995, a integridade do parque se restabeleceu. Ordene, numere de 1 a 3 as consequências esperadas dessa reintrodução. Então, primeiro, quando você coloca lá os lobos de volta, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que os herbívoros que estavam lá, eles voltam a ter predadores. Então, aí o número 1 vai ser a diminuição nos consumidores primários, né? Porque agora os lobos vão usar esses consumidores primários como seu alimento. Se reduzir os consumidores primários, ou seja, aqueles que comiam as plantas, eu vou ter aí agora o aumento dos produtores, certo? E o 3, a mudança de habitats, com mais áreas de abrigo para os pássaros e para os castores, eles vão voltar para aquelas áreas, né? Então, eles vão mudar de novo para esses habitats, eles vão retornar para esses habitats, certo? Questão 3. Observe a seguir uma representação de teia alimentar e depois faça o que se pede. Então, nessa teia alimentar eu tenho plantas, insetos, aranhas, roedores, pequenos carnívoros, herbívoros e grandes carnívoros. Então, vamos ver o que se pede. Essa teia mostra de maneira simplificada algumas relações alimentares entre os seres vivos de determinado ecossistema. Sobre essa teia, assinale a alternativa correta. Os roedores indicados na teia podem servir de alimento para os grandes carnívoros. Ela está errada, porque quando a gente volta aqui na teia, essa teia, quando eu penso nessa seta, essa seta ela significa serve de alimento para. Então, os roedores aqui, ó,
eles estão servindo de alimento para quem? Para os pequenos carnívoros. Então, a questão A, ela está incorreta. Os herbívoros são classificados como consumidores secundários. Se ele é herbívoro, ele come planta. Se ele come produtor, ele será sempre consumidor primário. Por isso que a B também está errada. A letra C. Com exceção das plantas, todos os outros integrantes da cadeia alimentar são autótrofos. Autótrofo é aquele ser que produz o próprio alimento. Então, a questão está errada porque fala que é com exceção das plantas. Na verdade, teria que ser somente as plantas, né? Todas as plantas é que são autótrofas na cadeia alimentar. Então, a C também está incorreta. A letra D. Apenas os carnívoros e os herbívoros são exemplos de heterótrofos nessa teia. Então, carnívoros são heterótrofos? São. Herbívoros são heterótrofos? São. Mas, aqui nessa teia, nós temos, somente falando dos carnívoros e dos herbívoros, mas nós temos também os onívoros, né? Os onívoros, eles também são heterótrofos. Então, não é somente carnívoros e herbívoros, mas os onívoros também são heterótrofos. Letra E. O aumento ou a diminuição abrupta do número de qualquer um dos organismos apresentados pode causar um impacto negativo nesse ecossistema. Sim, com certeza, porque se os produtores, se eles tiverem uma redução, todos os outros seres que precisam desses produtores para se alimentar vão ficar com fome, né? Vão ter um número na sua população reduzida. Se os consumidores primários tiver uma redução, vai ter um aumento dos produtores, mas vai ter uma redução nos consumidores secundários. E assim por diante. Todas as vezes que um organismo que tiver numa cadeia alimentar e ele for retirado dela, como foi o caso do lobo, sempre vai ter impacto na cadeia alimentar, tá? Sempre vai ter impacto negativo. Questão número 4. Ao se fazer referência ao ecossistema de um lago dulcícola, ou seja, um lago de água doce, dois conceitos são de importância relevante: o ciclo dos nutrientes e o fluxo de energia. A energia necessária aos fenômenos vitais de todos os seres vivos deste lago é reintroduzida nesse ecossistema pelo A. Respiração dos produtores. B. Captura direta por parte dos consumidores. C. Armazenamento de energia nas cadeias alimentares. D. Fenômeno da fotossíntese dos produtores. E. Predação de animais de níveis tróficos inferiores. Então, a pergunta é a seguinte: a energia necessária aos fenômenos vitais de todos os seres vivos desse lago é reintroduzida nos ecossistemas por quem? Sempre pelos produtores e através da fotossíntese, tá? Pela respiração deles, não. Sempre pela fotossíntese, porque a fotossíntese é o processo que os produtores produzem o seu próprio alimento e o que vai ter energia, e o alimento dos herbívoros que vão utilizar aquela energia e que vão fornecer energia para os consumidores secundários, que vão fornecer energia para os consumidores terciários e assim por diante, tá certo? Então, todas as vezes que a gente vai falando de energia, né, e principalmente reintroduzida no ecossistema, quem coloca energia no ecossistema são somente os produtores e através sempre da fotossíntese. Questão 5. As populações de grandes vertebrados têm sofrido um declínio devido ao impacto das ações humanas sobre os ecossistemas tropicais. A ausência dos grandes mamíferos, tais como antas e queixadas, conduz à eliminação de processos
que são fundamentais para compor e renovar as comunidades vegetais. Letra A. Identifique um dos processos para compor e renovar as comunidades vegetais a que se refere o texto acima. Justifique sua resposta. Então, todas as vezes que a gente fala em compor, renovar as comunidades vegetais, nós vamos falar de quê? De, por exemplo, dispersão de sementes. Então, por exemplo, um animal ele é herbívoro. Ele come a folha, mas ele também come o fruto. Dentro do fruto tem a semente, certo? Essas sementes, dificilmente, elas são digeridas no sistema digestório desses animais. Elas sempre vão acabar saindo nas fezes. Então, quando o animal defeca em outros locais que não foi aquele que ele comeu, ele está fazendo essa dispersão dessas sementes, tá certo? Ele ajuda a espalhar essas sementes por locais diferentes. E já tem o adubo ali junto, né? Da sementinha, é mais fácil essa semente crescer e se transformar em um outro vegetal. Tudo bem? Tem um outro também processo chamado herbivoria. A herbivoria é a quebra dessas dormência da semente. Então, algumas sementes, elas têm a casca muito rígida. Só com a água e com a terra, ela não vai conseguir quebrar essa dormência, ela não vai conseguir brotar. Então, muitas vezes, quando alguns herbívoros, eles comem essas sementes, muitas vezes o sistema digestório dele não faz a digestão da semente, mas digere parte do tegumento ou casca dessa semente. E aí, quando ela também sai nas fezes, favorece, né, o brotamento de um novo vegetal, tá certo? E quando ele come outras plantas em algum lugar, é como se ele fizesse poda, como se ele diminuísse um pouco a competição entre essas plantas, porque ele vai comendo as plantas, vai tendo mais espaço para essas plantas crescerem, tá certo? Letra B. Identifique a que nível trófico da cadeia alimentar pertencem as antas e as queixadas. Se antas e queixadas são herbívoros, eles vão sempre comer plantas. Se eles sempre vão comer plantas, eles serão sempre consumidores primários. Se eles são sempre consumidores primários, eles vão ocupar sempre o segundo nível trófico, certo? E letra C, explique o que a ausência de antas e queixadas pode causar nas populações de seus consumidores ao longo do tempo. Então, se eu fizer como fizeram com os lobos e tirar as antas e as queixadas lá daquele habitat dele, o que é que vai acontecer? Muitos animais que se alimentam de antas e queixadas poderia ter uma redução na sua população. Por quê? Pela ausência do alimento, né? Então, as antas e as queixadas, elas servem de alimento para alguns carnívoros. Esses carnívoros teriam redução na sua alimentação e eles acabariam, alguns deles, morrendo de fome, porque não teriam alimento suficiente. Apesar desses carnívoros poderem se alimentar também de outros herbívoros, né? Mas com a redução das antas e das queixadas, diminuiria o alimento deles e muitos deles poderiam morrer, tá? Se a questão perguntasse em relação ao que as antas e as queixadas comem, né? E não aos consumidores, mas às presas de antas e queixadas, nós poderíamos falar que ia ter um crescimento exagerado da vegetação, tá certo? Então, essa aula fica por aqui. Se tiver dúvida, eu tô online no WhatsApp. Vocês podem entrar em contato para retirar mais alguma dúvida que ficou, tá certo? Bons estudos para vocês.